Olá, queridos, a graça e a paz, como é que você está? Tudo bem? Então, primeiramente eu quero desejar as boas-vindas a essa aula de hoje. Pedir a você também que, se você ainda não deixou, deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal, multiplique para as demais pessoas que possa também interessar e também abençoar outras pessoas. A aula de hoje eu poderia falar que nós estamos iniciando agora os avivalistas do poder. Esses avivalistas, eles começam a tratar do mover do Espírito Santo de forma mais sistemática, de forma mais concatenada. Obviamente que aqui ou ali outros homens, eles tiveram um toque do poder do Espírito Santo, mas é como nós falamos, foi sendo reconstruído a história da igreja primitiva no que diz respeito à revelação e ao poder. E agora nós já estamos caminhando para homens que foram carregados da manifestação do poder do Espírito Santo, no que diz respeito a curas, milagres e outros dons também. Vai ter um momento que a gente vai tratar, por exemplo, sobre o nascedouro do pentecostalismo. Vai ter outro momento que eu vou falar só sobre, praticamente, a voz da cura. E também vai ter um momento que eu vou tratar com você só sobre o irmão Kenneth Hagin, ou o profeta Kenneth Hagin. Ele, para mim, ele merece um programa exclusivo só sobre ele. Mas no dia de hoje eu queria começar falando com vocês sobre Charles Finney. Ele viveu entre 1792 a 1875. Charles Finney, ele tinha uma capacidade de interagir com o Espírito Santo de uma forma diferenciada, por assim dizer. Ele teve uma atuação do poder de Deus no seu ministério de uma forma poderosa. Charles Finney conta a história que um determinado dia ele estava dentro de um trem e quando ele estava dentro de um trem, ao orar, ele estava buscando, né, a presença do Espírito Santo manifesta ali. E ele viu pessoas trabalhando na lavoura lá fora. Então imagina, ele está dentro do trem e pessoas na lavoura fora trabalhando. E ele estende as mãos para aquelas pessoas e ao passo que a mão dele ia passando, as pessoas iam caindo debaixo do poder fora do trem. Então imagina isso, né? A pessoa com sua mão, ela vai passando e as pessoas vão caindo debaixo do poder. Em outros momentos, aconteceram de Charles Finney ser chamado para ministrar em fábricas, ministrar em lugares abertos. E Charles Finney, um determinado dia, ele vai em uma fábrica e quando ele começa a ministrar na fábrica, de novo, ele levanta os braços ali. E quando ele levanta os braços, as pessoas começam a cair debaixo do poder do Espírito Santo. E quando elas se levantam, elas começam a dizer que gostaria de aceitar ao Jesus que elas acabaram de ver. Então aquelas pessoas tiveram uma experiência espiritual tão forte, muito parecida com a de Paulo, que caiu, né, ali que teve um encontro, né, com Jesus Cristo, e ele se levantava dizendo, eu quero esse Jesus que a gente acabou de ver. Sabe, queridos, a gente precisa entender que muitas vezes Deus vai nos usar de forma peculiar. Nós não podemos jamais colocar os homens de Deus, e nem a gente mesmo, nem o nosso ministério, dentro de uma caixinha. Nós temos que ter cuidados, sim, com alguns excessos. Exemplo, tem pessoas que, porque um dia foi usado de uma forma, aquela pessoa agora começa a buscar Deus somente daquela forma. Eu já vi pessoas, por exemplo, que porque um determinado dia elas gritaram, elas começaram a gritar, essas pessoas acabaram adquirindo um codinome e muitas vezes o codinome é Beltrano da voz de Vulcão. Então, essa pessoa agora ela ficou taxada como Beltrano da voz de Vulcão. Obviamente, querido, que às vezes as pessoas elas querem nos honrar,
elas querem nos abençoar com um nome, com um adjetivo, mas que isso não repousa em nós como uma obrigação de sempre ser ou agir daquela forma. Afinal de contas, cada igreja, cada momento, ela tem uma percepção, ou ela é percebida pelo Espírito Santo de uma forma diferente. Então, às vezes, nós vamos para uma igreja para pregar, ou para ministrar, ou para ajudar naquele local, e tudo que o Espírito Santo quer ali é falar como que fala um amigo. Às vezes, o Espírito Santo quer chegar em um outro lugar e quer dar uma palavra mais forte, mais para levantar aquele povo ali. Então, ele vai agir de uma outra forma. Às vezes, o Espírito Santo em um lugar, ele vai querer agir mais por intercessão. Sabe, irmãos, pensando dessa forma, a gente também lembra que na Bíblia, o Espírito Santo ele é retratado, ele é tratado de formas diferentes. Tem horas que a Bíblia demonstra que o Espírito Santo age como um orvalho, às vezes demonstra que ele age como uma nuvem, às vezes demonstra que ele age como um vento, às vezes demonstra que ele age como um trovão, como um raio, como óleo. Tem horas que diz que ele é como água, tem outros momentos que diz que ele é como um rio. Então, tem vários momentos. Tem um momento que a Bíblia relata que é como se fosse em forma corpórea de uma pomba, né? Algo tão delicado, algo tão singelo. Então, querido, o Espírito Santo, ele tem uma multiforma, multifacetária forma de se manifestar. Então, você vê o próprio Jesus. Tem horas que Jesus era mais enérgico, tem horas que Jesus era mais doce, tem horas que Jesus era mais amigo, tem horas que Jesus era mais conselheiro. Sabe, amados, eu quero dizer para você que nós precisamos cooperar com o Espírito Santo no auge da sua inspiração, da sua criatividade, e que nós não venhamos a entrar em talvez algo que os homens estejam querendo nos colocar. Entretanto, sim, todavia, porém, às vezes o Espírito Santo vai nos marcar de uma forma diferente. Por exemplo, Oral Roberts diz que sentia na sua mão esquerda um fogo. Então, toda vez que um fogo vinha na sua mão esquerda, ele liberava sobre aquela pessoa aquele fogo. E aquela pessoa era curada. É muito conhecido a história do garoto que tinha paralisia infantil. E aquele garoto ele foi curado instantaneamente, ele voltou a andar, as pernas dele voltou a funcionar. E ele fala sobre aquele fogo que vinha na mão dele. E aquele garoto, na hora da gravação do culto, ele começa a sentir dores, estalos no seu corpo. A gente conhece a história, por exemplo, de Kenneth Hagin. Ele disse que da mão dele, da mão direita para a esquerda, sairia como que uma unção em forma de energia. Então, quando ele colocava na cabeça de uma pessoa, se não passasse de um lugar para outro, da mão para outra, aquilo dali simbolizava que era um espírito de enfermidade, era uma atuação demoníaca. Mas se passasse, ali era uma doença provocada até mesmo pela própria pessoa, ou então algo biológico, algo natural daquela pessoa. Então, ele tinha essa demonstração de poder ali. Então, sim, muitas vezes a gente vai ver que o ministério de irmãos pode, sim, pelo Espírito ser, sim, estigmatizado, ter algo ali que é uma marca daquele ministério, mas que nós não venhamos a ficar escravos de uma expectativa das pessoas. O culto com o irmão tal só foi bom porque naquele culto, mais uma vez, o irmão fez X coisa ou Y coisa. Não, que talvez naquele dia que o Espírito Santo não queira agir dessa forma, o que nós vamos fazer? Ensinar a palavra. E nós vamos ensinar a palavra e vai ser poderoso, porque as pessoas vão sair com base bíblica, base da palavra. Mas vai ter um momento que o Espírito Santo vai querer nos usar, e às vezes vai nos usar daquela forma peculiar, como Deus usava Charles Finney. Então, Charles Finney, ele teve no ministério dele marcado por essa manifestação da glória de Deus, avolumar-se no meio da sua pregação, no meio da sua oração e terminar com uma manifestação da glória de Deus, um peso da glória de Deus ali. Lembra da história de Moisés, que quando Moisés estava dentro daquela barraca de oração, Josué não conseguiria entrar por causa da presença de Deus que estava lá, que é o que é chamado de presença tangível, uma presença materializada de Deus.
Então, querido, a mesma coisa aconteceu e acontece em ministérios em que a glória de Deus vem de uma forma tão pesada, tão forte, que as pessoas não conseguem mesmo ficar em pé e tem experiências. Agora, uma coisa também, vale aqui uma dica: quem cai debaixo do poder de Deus nunca mais vai se levantar o mesmo. Então, que a gente possa entender isso, porque muitas vezes não é, uma pessoa não cai debaixo do poder de Deus, ela cai por causa de histeria emocional, às vezes até um próprio demônio querendo se manifestar no meio ali, querendo enganar. Mas entenda, a responsabilidade não é de quem está ministrando, porque aquela pessoa que está ministrando, ela está liberando aquilo que está nela, aquilo que Deus está colocando nela. Mas a gente também tem que estar de olhos abertos, percebendo, e ali naquele momento muitas vezes parando até para dar um ensino, ou muitas vezes até para libertar uma pessoa que o diabo ali está querendo se aproveitar para pensar, se camuflar como se fosse uma manifestação do Espírito Santo. Temos que estar atentos nesses momentos. Então, nós temos aqui uma outra pessoa também hoje que eu queria comentar com você e falar com você, um homem importantíssimo para a construção, né? Inclusive, muitos consideram ele como o bisavô, outros como o avô do pentecostalismo moderno, que é Smith Wigglesworth. Então, ele viveu ali no século XIX para o século XX. Então, o Smith, ele esteve na Terra agindo de uma forma poderosa. Smith Wigglesworth, ele teve um ministério que ele mesmo dizia o seguinte, que ele era o homem de um só livro, a Bíblia. Veja, muitos têm usado essa expressão dele e promovido, muitas vezes até um ministério pentecostal relaxado, tá? Muitas pessoas têm pegado ou pego essa expressão dele e têm se utilizado disso para se locupletar de uma preguiça de pesquisar e de estudar, né? Diz, olha, eu sou igual a Smith Wigglesworth, eu também sou homem de um livro só, da Bíblia, então eu só leio a Bíblia. Querido, nós temos que ter muito cuidado, porque a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz que sujeitando-vos uns aos outros, né? A Bíblia diz que nós cresceríamos pela justa cooperação. A Bíblia diz que nós somos como um corpo. Então, amados, a Bíblia diz que na igreja existem os 5 dons ministeriais para o treinamento dos santos, para o serviço. Então, nós precisamos entender que a igreja não é um local de estarmos trabalhando ou experimentando ou vivenciando apenas as nossas experiências. Isso é muito perigoso. Nós temos que sim ter parâmetros, nós temos que sim sermos guiados por Deus para poder tocar em outras unções. E uma dessas formas é por livro. Eu gosto muito do que John Bevere fala. Ele diz o seguinte, olha, tem livros que a gente lê e que são livros que nos enfadam, eles nos cansam, mas tem livros que são carregados da unção de Deus e a gente toca na unção de homens de Deus. Às vezes homens de Deus passaram 50 anos, 40 anos de uma vida ministerial, e em um determinado momento da vida dele, ele escreve um livro com maestria, com expertise, com cases de sucesso. Querido, isso é poderoso. A gente muitas vezes em um livro que a gente pode ler em uma semana, a gente adquire a experiência de 40 anos de uma pessoa que dedicou a sua vida para aquela situação. Então, Smith Wigglesworth, para mim, ele é uma exceção. Ele não é uma regra, ele é uma exceção nesse ponto. Entretanto, ele se identificou dessa forma, o homem de um só livro, da Bíblia. E ele, Smith Wigglesworth, ele tem uma história muito bonita, né? Uma história poderosa sobre a vida dele. Ele era um encanador, ele era um homem popular, um homem que descrevem ele como um homem muito bruto ou truculento, assim, por assim dizer. E a esposa dele havia se convertido. E alguns relatos tratam de que Smith Wigglesworth ele já tinha tido uma experiência com a igreja e que ele havia se decepcionado.
Entretanto, no momento que a mulher dele estava firme na igreja, ele não estava mais firme na igreja, ou ele não era firme na igreja, tá? Então, naquele momento, a mulher dele começa a se envolver na igreja e em alguns momentos ela começa a chegar mais tarde em casa. E em um determinado dia, em um determinado momento, ele disse, olha, se você chegar no próximo culto mais do que a hora que eu estou colocando para você, você vai dormir na rua. E aquela mulher vai e passa poucos minutos do momento que ele colocou, do horário que ele colocou. E ali ele trancou as portas e ela dormiu do lado de fora. Aquela noite fez bastante frio e conta a história que quase ela teve um problema de hipotermia. E aquela mulher viu ele saindo bem cedo da manhã, por volta das 6 horas para ir trabalhar. E ela se levanta, se tremendo de onde ela estava, e diz o seguinte, meu amor, por que você vai trabalhar sem fazer o seu café da manhã antes? E aquele homem é levado pela esposa de volta, e ela agora vai fazer o café da manhã para ele. Diz que com aquela atitude, aquele homem ficou totalmente constrangido e quebrado na presença de Deus por ver uma atitude tão misericordiosa por parte da mulher dele. E por causa disso e outras atitudes dela, ele teria tido uma experiência com Deus e voltado ou ido para a igreja. E Smith Wigglesworth, ele começa a ser usado pelo poder do Espírito Santo. Ele é batizado no Espírito Santo, ele fala em línguas e ele agora tem uma experiência pentecostal poderosa na vida dele. Conta-se diversas histórias que são relatadas em diversos livros e comprovadas por testemunhas que nos próprios livros faz questão de ser colocado os próprios nomes. Nomes de médicos famosos da época, nomes de comissões de pessoas que foram para investigar os fenômenos espirituais que fluíam através do ministério dele e não demorou muito para que esse homem ficasse conhecido internacionalmente. Uma dessas histórias conta de um homem que tinha uma hérnia gigantesca na barriga e que já estava causando aderência do intestino, e o intestino também já estava sendo colocado pela pele, a pele estava bem fina e o intestino sendo colocado, expulso pela barriga, por assim dizer, não estava mostrando, mas já estava ali, aquele volume todo. E disse que Smith Wigglesworth, ele foi lá para falar com aquele homem, na época não tinham tantos recursos de cirurgia e coisas desse tipo, e aquele homem estava desenganado. E Smith Wigglesworth, ele tinha algo peculiar do ministério dele. Ele era usado muito por Deus para curar as pessoas, muitas vezes com um soco, um murro bem forte. Outras vezes ele era usado arremessando as pessoas, jogando as pessoas. Imagina essa loucura, imagina isso, a forma que Deus usava esse homem, o jeito que ele usava esse homem. E aí ele pega naquela barriga tão sensível, tão fragilizada, ele conta que ficou até com medo de explodir a barriga da pessoa. Mas o Espírito Santo diz, dá um murro aí nesse cabra. E aí ele deu um murro na barriga dessa pessoa. E disse que os médicos estavam chegando. Quando os médicos viram ele dar um murro na barriga daquela pessoa, todos testemunharam a barriga daquele homem voltando para o lugar e ele sendo completamente curado. Conta também uma história muito bonita, que ele vai para um hospital e a pessoa ela está totalmente inconsciente, já há alguns dias em cima da maca. E o Espírito Santo diz para ele assim, meio que como conversou com Ezequiel, eu posso curar esse homem? E Smith Wigglesworth diz, com certeza. E ele já se levantou, pensando que Deus ia usar ele. Ele disse, não, agora eu só peço uma coisa, fica ajoelhado, orando e intercedendo e veja o que eu vou fazer. E naquele momento, aquele homem começou, o Espírito Santo ele começou a tremer a maca, tremer, e daqui a pouco a maca emborcou e jogou aquele homem. E quando aquele homem foi jogado no chão, aquele homem se levantou consciente e curado de todo o mal que ele tinha. O Espírito Santo deu uma lição a Smith Wigglesworth. Ele falou algo para Smith Wigglesworth, ele disse, olha, eu quero te dizer algo, eu uso você, ou você faz parte do ministério, e isso é uma grande honra, porque assim como
eu faço isso com você, ou você é um canal da minha atuação, outros homens também poderiam ser. E ele entendeu naquele dia que você ser um ministro do Espírito Santo, um ministro de Jesus, um ministro de Deus, sabe? Isso é uma grande honra para a gente. E nós temos que cuidar disso muito bem. Sabe, tem uma história que eu acho muito legal. A história dele, ele é chamado por uma mulher. Aquela mulher, todas as vezes que o esposo dela bebia, ele demonstrava sinais de estar endemoniado. Aquele homem, toda vez que bebia, batia na esposa. E principalmente quando a esposa estava chegando da igreja. Aquela mulher era uma mulher de círculos de oração. E aquela mulher procura ele e diz, eu não aguento mais. E ele diz, me leve lá na sua casa. Ele vai lá e ele diz, aonde é que o seu marido dorme? Onde é o quarto de vocês? Ela diz, lá em cima. E ele sobe e ele pergunta, qual dos dois lados é que ele dorme? Qual o travesseiro dele? E ele se deita no travesseiro e no lado que aquele homem dormia. E ele agora começa a orar. E ele começa a orar em línguas. E ele começa a rolar para um lado e rolar para o outro, como se estivesse esfregando algo com o seu corpo. E ele começa ali a fazer isso. E no momento que ele se levanta, a mulher disse, você não vai orar? Ele disse, o que eu tinha que fazer eu já fiz. E ele vai embora. No momento que ele vai embora, o marido logo depois chega, bêbado, e ele diz para a mulher, olha, eu não vou conversar com você agora, mas quando eu dormir um pouco, eu voltar, eu quero conversar com você. Ela já entendia que ele estava querendo bater nela. E na hora que ele vai deitar na cama, né, naquele local que Smith tinha liberado o poder, por assim dizer, ele começa a gritar. Ele começa a gritar alto, sai daqui, eu estou sendo queimado, sai daqui, eu estou sendo queimado, sai daqui, eu estou sendo queimado, como se estivesse numa luta naquele momento. E aquele homem cai no chão, quando ele cai no chão, ela percebe que o marido estava sendo liberto. Lembra da história de Paulo com os aventais, que quando Paulo liberou o poder naqueles aventais, aonde as pessoas eram tocadas, demônios saíam e pessoas eram curadas, é o que estava acontecendo ali. Sabe, queridos, a gente também conhece a história de que só no ministério de Smith e Wigglesworth, de relatados que nós conhecemos, nós sabemos que 23 pessoas foram ressuscitadas. E diz que a maioria delas, ele falava que em nome de Jesus, aquela pessoa fosse ressuscitada. E ele dizia, em nome de Jesus seja ressuscitado. E quando aquela pessoa não se levantava, por assim, aquele cadáver não se levantava, ele pegava aquele corpo e jogava na parede. E quando ele jogava aquele corpo na parede, aquela pessoa, ela revivia, aquela pessoa voltava à vida. E eu posso falar para você, irmãos, não são poucos os homens de Deus que são ou que foram usados dessa forma. Sabe, existem muitos homens de Deus que foram usados dessa forma, mas aqui cabe um alerta, e um alerta muito importante. Por favor, que você seja guiado pelo Espírito. Porque é o seguinte, do mesmo jeito que Jesus curou com cuspe, com saliva, do mesmo jeito que Jesus curou tocando, do mesmo jeito que Jesus curou com a roupa dele, do mesmo jeito que Pedro curou com a sua sombra, do mesmo jeito que Paulo curou e libertou por meio de lenços e aventais, do mesmo jeito que Moisés abriu o mar vermelho por meio de um cajado, do mesmo jeito que a unção de Elias foi transmitida e depois Eliseu bateu nas águas com um pedaço de pano, coisas desse tipo são reais e fazem parte da história, não só bíblica, como a história da igreja. Porém, irmãos, eu quero dizer algo para você. Se o Espírito Santo disser para você que com um murro uma pessoa vai ser curada, meu querido, pode dar um murro. Entretanto, essa pessoa tem que ser curada. Porque quando acontece isso, é o que se chama de unções especiais. E essas unções especiais independem da fé da pessoa. Pastor, o que é que o senhor está falando? Por quê? Porque essas unções especiais, ela já vem com a chancelaria de que aquilo vai acontecer. Pergunta que eu lhe faço, qual é a fé que um cadáver tem?
Qual é a fé que Lázaro tinha? Sai para fora, Lázaro. Qual é a fé que ele tinha? Um cadáver tem fé? Não. Por isso que existe o dom da fé, os dons de curas e o dom de milagre. O dom da fé é o passivo e os outros dois dons são ativos. Ou seja, quando uma pessoa não tem fé e naquele momento está operando a unção da cura ou os dons de milagre, o dom de milagres, ali é porque o dom da fé, que é o passivo, já completou a fé que a pessoa precisava ter. Então, o que eu estou querendo dizer para você, existem momentos que sim, Deus ele vai se expressar de uma forma tão ativa que vai independer da fé particular daquela pessoa. Porém, Deus ele vai chancelar aquilo dali. Então, nunca vá fazer algo diferente, dizendo que foi Deus, para não ter resultado no final. Porque todas as vezes que Deus te usar de uma forma extravagante, de uma forma diferente, deixa eu te dizer uma coisa, Deus ele vai te respaldar e aquilo dali vai acontecer. Então, queridos, eu acho muito, mas muito legal mesmo a história de Smith Wigglesworth. Ele é um chamado de apóstolo da fé. Smith Wigglesworth, ele explicou muitas coisas. E sabe uma coisa bacana que ele ensinou? Ele ensinou sobre a questão da fé incompleta, ou a fé, ele dá um nome como se fosse assim, a fé insuficiente. Ele diz que não existe uma fé, não deveria existir uma fé incompleta ou uma fé insuficiente. Deixa eu explicar melhor para você. Ele diz o seguinte, que se você viu o Espírito Santo, Deus, curando alguém de dor de cabeça, você deveria crer também que Deus pode curar alguém com câncer. Ele diz que a sua fé nunca poderia ser uma fé incompleta. Porque também se Deus usou coisas para abençoar você no passado, por que Ele não vai abençoar você no futuro? Então nós nunca deveríamos ter uma fé incompleta. Nós nunca deveríamos ter uma fé parcial, mas ela deveria ser uma fé completa. Ou seja, deixa eu dizer algo para você. A fé, ela precisa ser aprovada dentro da gente, de glória em glória, mas que nós possamos entender que o mesmo Deus que cura uma dor de cabeça é o mesmo Deus que cura um câncer. É o mesmo Deus. Não tem dificuldade para Deus de nenhum modo. Então, que nós possamos entender que as experiências que nós temos com Deus, que nós julgamos ser menor, que nós possamos entender pela ótica de Deus, que se Deus ele faz o pouco, Ele faz o muito. E isso cria na gente uma intimidade com Deus para nos levar a níveis maiores de milagres, no que diz respeito à nossa ótica aqui na Terra. Existe outra pessoa, na verdade eu queria falar de um casal, que é Daisy Osborne e T.L. Osborne. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de T.L. Osborne, e ele fez parte da Voz da Cura. T.L. Osborne, ele fez parte do movimento da Palavra da Fé, e ele foi um dos principais, por que não dizer o principal evangelista moderno da África. Esse homem influenciou grandes homens como Pastor Chris, como Reinhard Bonnke e tantos quantos outros homens que têm varrido a África com o sangue de Cristo. Sabe, deixa eu dizer algo para você. T.L. Osborne e Daisy Osborne, eles tinham uma parceria, um casal abençoado, eles tinham uma parceria poderosa. Deixa muito claro que a unção de governo, a unção administrativa, a unção de organização do ministério cabia a Daisy Osborne. Daisy Osborne ia meses antes para a África, lembrando que eu estou falando do continente africano aqui, e, por exemplo, eu faço parte de uma cidade que nós temos povoados, né? Nós temos mais de 70 povoados aqui em Itabaiana. Então, nós temos aqui em Itabaiana bairros e povoados. Na África, os países, as cidades, lá eles têm muito também os bairros e as tribos. Então, aquilo que seria chamado de povoado aqui, lá seria chamado de tribos também. Então, lá existem tribos. Então, muitas dessas tribos
que estão às vezes na mesma cidade, têm culturas totalmente diferentes. Então, o que é que Daisy Osborne ia? Daisy Osborne ia para conversar com o presidente daquela nação, depois conversar com os governadores, os prefeitos, com os líderes tribais, com os pastores da região, com os líderes espirituais, inclusive de diversas outras religiões. Imagine isso. Ela entrava numa tribo, falava com o líder daquela tribo e o líder espiritual. Entenda o que essa mulher fazia. Essa mulher ia pegar a autorização daquelas lideranças para que o seu povo pudesse ir para a cruzada do seu esposo. Quantas vezes nós temos parado, às vezes a gente vai implantar uma igreja num determinado lugar, aquele lugar ali, ele tem outras religiões vigorando, e a gente já chega, como é que eu poderia dizer isso? Falando mal publicamente daquelas outras religiões. Eu aprendi uma coisa que eu acho muito legal. Eu aprendi isso com o pastor Eli. Ele dando sua aula lá no Rema, Ministério Prático, ele falou algo muito interessante. Eu gostei muito do que ele disse. E ele falou assim: muitas vezes a gente vai querer evangelizar alguém falando mal do prato que ela está comendo. Sabe, às vezes aquilo dali foi o que nutriu ela, alimentou ela a vida toda. Lembra de Jesus? Às vezes, Jesus ele chega para aquele homem e diz: olha, o que queres que eu te faça? Ele diz: não, tem um anjo ali. Ele não chegou e disse: que nada de anjo. Ele não falou mal do anjo, da atuação do anjo. Ele simplesmente disse: cara, o que queres que eu te faça? Então, pastor ali falando sobre isso, ele diz: olha, no lugar de você falar mal daquela comida que ele está comendo, que muitas vezes está fria e azeda, mostre a comida que você está comendo com sabedoria, né? Faz ela provar um pouquinho, né? Diz: ó, o que você está comendo é legal, mas e veja aqui o que eu estou comendo, será que você não gosta também? Vem cá. Então, com sabedoria você vai trabalhar dessa forma. Bem assim Daisy Osborne fazia. Então, ela ia ali falar com o líder tribal, que muitas vezes aquele líder tribal trabalhava com magia negra, e a verdade é essa, e ela não chegava lá amaldiçoando, por assim dizer, mas ela chegava dialogando, apresentando o amor de Cristo para aquela pessoa e pedindo autorização. E conta a história, né? A mulher carregava uma organização, um senso de governo tremendo. Sabe, amados, no meu ministério, eu agradeço muito a participação da minha esposa. A minha esposa, eu posso dizer que administrativamente, a minha esposa, ela organiza nosso ministério quase que 60%, 70% administrativamente. Me deixa livre para fazer tantas quantas outras coisas. E as mulheres e os homens precisam entender que Deus une propósito. Eu acredito que Deus une propósitos ministeriais. Sabe, amados, nós precisamos entender muito bem com quem nós vamos casar, qual o propósito de Deus para aquele casamento, porque é muito importante isso. Eu não acredito em alma gêmea, eu não acredito nisso, porque até matematicamente isso não existe. Bastava um se casar errado com o outro que estaria uma progressão aritmética, assim, que o mundo inteiro hoje estaria provavelmente casado errado também. Mas o que eu acredito de verdade é que Deus, ele sabe quais são as pessoas ou possíveis candidatos que se enquadrariam ou se intercomunicariam, né, no que diz respeito a um propósito se cumprir. Entende? Então, como é que eu tenho um chamado para Itabaiana, minha esposa teria um chamado para a China? Alguém ia sair frustrado dessa situação. Então, nós precisamos entender que Deus, ele une propósitos. Deus, ele une os propósitos de construção ministerial. E bem assim foi que T.L. Osborne e Daisy Osborne, um casal que tinha uma simbiose, tinha uma sinergia poderosa para cumprir um avivamento. Então, amados, deixa eu dizer algo. Essa sinergia desse casal, uma sinergia poderosa que fez com que surgisse, brotasse um ministério não só poderoso para aquele tempo, mas ainda hoje é um ministério fantástico. Eu estive na África alguns anos atrás e no meio do treinamento, aquele homem de Deus, aquele grande homem de Deus, pastor Cris, ele disse: eu
fui treinado por Teleósmo. Meu ministério hoje, ele foi sim tocado pelo ministério de Teleósmo, sabe? Então, conta-se a história, tem um livro chamado Por quê? Trauma, Tragédia e Triunfo, que Teleósmo conta a história de Daisy Osborne. E no momento que ela vai na África, numa dessas vezes, dessas idas, para organizar o ministério dele, ela pega uma comissão de pastores, dezenas de pastores que estavam ali ajudando. E naquele momento ele vai de tribo em tribo. E naquela determinada tribo ela percebe que os pastores estão recuando. E aqueles pastores que estão recuando, ela olha para trás e diz assim: oxe, por que vocês estão recuando? E eles dizem para ela: não, porque aí dentro tem um feiticeiro muito forte, um feiticeiro muito perigoso, e nós não vamos entrar. E ela entra, e aquele feiticeiro também era o líder daquela tribo, ele fazia o papel das duas coisas, e aquele feiticeiro conta a história que ele estava coberto por víboras, por cobras, com os olhos brancos, endemoniado, zombando, dizendo: você não sabe quem eu sou, e ela disse: você não sabe quem eu tenho. E aí, querido, ela diz bem assim: me dê uma dessas cobras, por favor. E ele, sabendo que aquelas cobras eram venenosas e faria mal a ela, entrega na mão assim. E aí passa pela mão dele e chega até a mão dela. Quando chega na mão dela, aquela víbora vira um pedaço de pau e fica duro. E aí ela chama aqueles pastores, vira para aqueles pastores, pede para que os pastores estendam suas mãos, e ela sai colocando na mão de cada um daqueles pastores aquela víbora que tinha ficado dura como que um pau. Depois ela devolve aquela víbora para aquele feiticeiro, aquela víbora volta à vida, né? E a forma de serpente de novo, e ela agora passa a pregar, a falar para os pastores e dizer para eles, basicamente o sermão foi em cima do versículo que trata dizendo que maior é aquele que está conosco. E ela começa a ensinar para eles que aquele que está no mundo é muito menor do que aquele que está conosco. Depois, ela já tinha ali naquele momento o respeito daquele feiticeiro, ela prega a palavra para aquele feiticeiro, liberta aquele feiticeiro, e aquela tribo consegue ir para a cruzada do seu esposo. Às vezes ela ia 2 meses, 3 meses antes. Conta a história que Daisy Osborne, ela começou a levantar um ministério, né, de mulheres. E ela tem vários livros, eu recomendo para mulheres que possam estar nos assistindo agora. Mulheres que queiram ser empoderadas no Evangelho. Sabe, ela tem livros que mostram o papel da mulher na igreja. A mulher, ela tem um papel poderosíssimo na igreja. As mulheres empoderadas pelo poder do Espírito Santo, empoderadas por Cristo. Essas mulheres farão a diferença dentro da igreja local, dentro do ministério, dentro da família. E ela começa a levantar. Conta a história também, sabe, que T.L. Osborne, e já usufruindo também do ministério dessa mulher e da organização, eu ainda não cheguei propriamente dito no próprio T.L. Osborne, mas falando do ministério, T.L. Osborne, ele percebeu, olha o que estava acontecendo, presta atenção nisso, ele percebeu que ele chegava na África, os americanos, praticamente as igrejas americanas, ofertavam para fazer essas cruzadas caríssimas, cruzadas que passavam dos milhões, de milhão. E quando ele chegava lá na África, ele ganhava milhares de pessoas para Jesus. Aquelas pessoas aceitavam Jesus, e depois ele ficava sabendo, ele tinha conhecimento que aquelas pessoas eram capitaneadas pelo islamismo. Eu não sei se você sabe, mas o islamismo entende que Jesus Cristo é um profeta verdadeiro. Não seria o Filho de Deus, mas um profeta verdadeiro. Então, o islamismo chegava: Jesus, que você aceitou agora, que você conheceu. Então, imagina, o cara sai de uma tribo, feitiçaria, que nunca ouviu falar de Jesus, aceita Jesus, vê o poder de Jesus, o amor de Jesus, mas não tinha ninguém para consolidar. E aí chega os islâmicos e diz: nós falamos também de Jesus, vem para cá para a gente poder explicar mais quem é Jesus para você. E aquelas pessoas passavam a entrar no islamismo. Sabe, querido, ele percebeu algo.
ele entendeu que os projetos evangelísticos têm que andar em comunhão com a igreja local. Porque não adianta nada ganhar sem ter consolidação e discipulado. Tem que haver consolidação e discipulado. A consolidação e discipulado é semelhante ao pai e à mãe que pegam uma criança, coloca no colo, começa a dar base, começa a dar ensinamento. Então foi o que T.L. Osborne fez. Vamos supor que ele tivesse agora X dólares, certo? Vamos supor 10x dólares. Ele começou a entender que metade disso, metade dos recursos que ele adquiria nos Estados Unidos e nas igrejas parceiras para poder fazer essas cruzadas, metade disso ele colocava para treinar pastores, treinar líderes, levantar igrejas e comprar material. Porque ele começou a entender que não adiantava ganhar se os frutos não permanecessem, como está escrito na palavra. Então, amados, deixa eu dizer algo para você. Você que ama ou que ama projetos evangelísticos, eu tenho visto muitos jovens, eu tenho visto muitos homens de Deus que estão sendo levantados nesse tempo agora para ganhar vidas, tá certo? Para ganhar muitas vidas, principalmente pelas redes sociais. Por favor, isso é um pedido que eu faço e faça isso chegar a tantas quantas pessoas puder. Querido, você possa entender o seu papel no ministério, que você possa entender o seu papel no corpo de Cristo. Talvez você numa live, você ganhe 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e você vai sair vibrando, olha, ganhei 2.000 pessoas, ganhei 1.000 pessoas para Jesus. Ok. Mas essas pessoas serão consolidadas onde? Por quem? Em qual local? Suponhamos que aquela pessoa na sua live, nessa live, ou em um movimento, elas chegaram doentes, com câncer, tá? Chegou com câncer. E no momento que ela chegou com câncer, ela foi curada na transmissão dessa live. Meu querido, que bênção. Mas vamos supor que dentro da casa dela, ela está com um casamento falido também. E está com os filhos das drogas. Essa outra parte, como será trabalhada? Então o evangelho é 360 graus. Ele precisa da cura, ele precisa do evangelismo, mas ele precisa de várias outras facetas, porque o evangelho tem que ser pleno, ele tem que ser completo. Então, amados, deixa eu dizer algo para você, os 5 dons ministeriais precisam estar ativos. Uma igreja local é o local para essas pessoas crescerem. Elas precisam de leite, elas precisam de comida sólida, elas precisam de acompanhamento, elas precisam de aconselhamento, elas precisam de visita. Então, isso é necessário. Tá? Então, é isso que eu passo para aqui nesse adendo, falando de crescimento e avivamento. Então, T.L. Osborne, ele entende isso. Ele consegue compreender que uma andorinha só não faz verão. Ele consegue entender que o corpo de Cristo é um corpo. E ele se coloca nessa posição e ele se torna uma ferramenta, por Deus, das mais brilhantes e poderosas. Ele escreve um livro, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Esse livro é como se fosse poderia dizer assim, um livro de cabeceira para cura e libertação. Não dá para você estudar sobre cura e libertação sem você ter estudado esse livro. É fantástico. Um livro que é uma base doutrinária para você que é pentecostal, você que crê nos dons, você que é cristão, você que quer ter um aprofundamento no mover de Deus, na cura e na libertação. E aí, querido, T.L. Osborne, ele tem uma característica que no ministério dele, cegos, aleijados e pessoas com tumores, eles eram curados instantaneamente. Tem relatos de pessoas que chegavam sem olho sem olho mesmo, ou pessoas que chegavam sem perna, crescia uma perna na hora e um olho também crescia e era criado. Há também muitos relatos de dons de milagre. Qual é a diferença do dom de milagre para os dons de cura? Cura é quando um rim está parado e volta a funcionar. Isso é uma cura. Milagre é quando a pessoa não tem mais nem rim e aparece um rim. Consegue entender isso? Imagina que uma pessoa teve que tirar o rim e tirar do corpo um rim. Tá? Então aquela pessoa
recebe uma oração, ou passa por alguma cruzada, algo desse tipo, né? E ali, do nada, aparece um rim. Isso é um milagre, não é uma cura, tá certo? Então, querido, T.L. Osborne, ele é usado por Deus de uma forma poderosa. E T.L. Osborne, ele tem um papel, né, como um pai de diversos evangelistas, de diversos homens que têm e fazem cumprir as cruzadas, tá certo? Várias cruzadas na África. T.L. Osborne, queridos, ele tem um papel também poderoso no que diz respeito à doutrina. Muitos falaram, eu já escutei pessoas, por exemplo, dizendo assim, o evangelista não pode ser mestre. O evangelista não tem chamado também de mestre. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque T.L. Osborne, ele era um excelente e poderoso evangelista, mas também ele era um excelente e poderoso mestre. Ele escreve livros, amados, que são verdadeiras obras-primas. Tem um livreto dele chamado Da Origem das Doenças. Querido, esse livro é um livro que eu nunca vi em outros lugares tratando de assuntos como ele colocou lá e como ele coloca lá. E muitos milagres, prodígios e maravilhas aconteceram pelo ministério dele, como eu falei para vocês. E conta também, e tem vários livros dele, por exemplo, que tem fotos de no meio daquela grande multidão, feiticeiros entravam ali no meio daquela multidão e começavam a fazer voodoo, começavam a fazer obras de magia negra no meio da multidão cristã. E ali mesmo o Senhor operava grandes milagres. Às vezes mostra pessoas amaldiçoando T.L. Osborne e ao mesmo tempo está sendo amaldiçoado, Deus ele começa a agir ali poderosamente com vários milagres ali. Tem fotos nos livros de T.L. Osborne, tem fotos também na internet e você pode procurar. E eu queria falar agora um pouquinho como foi a morte dos dois, né? Como é que eles partiram para o Senhor, porque eu acho muito interessante isso também, porque nós precisamos tratar sobre os grandes avivalistas e também a sua finalização. Daisy Osborne morre primeiro do que T.L. Osborne. E ela entendeu, né? Ela estava no bom combate da fé, e ela entendeu que o tempo dela havia chegado. E ela tinha intercessores que estavam segurando ela aqui na terra. E ela chamou os intercessores e chamou T.L. Osborne também. Ela estava já no hospital e T.L. Osborne, e ela diz assim, olha, é o seguinte, já é a terceira vez que um anjo vem, se senta naquele sofá, havia um sofá no quarto deles, do quarto do hospital, e ele diz, já é a terceira vez que esse anjo vem, olha para o relógio, como se dissesse, já passou da hora de eu partir. Eu entendo que eu já cumpri tudo que eu tinha que cumprir aqui, e agora eu quero partir. Então eu quero pedir a vocês para pararem de orar para eu ficar. E ali no momento que eles param de orar, e naquele momento que eles liberam ela, imagine isso, a autoridade que eles tinham, a consciência que eles tinham, essa mulher, ela vai para o Senhor. T.L. Osborne demonstra a sua chateação por essa decisão que ela tomou. Ele escreve um livro, ele diz que, por isso que o nome é Trauma, Tragédia e Triunfo. Então ele começa primeiro com um trauma, chateado com ela, porque ele entende que ela não deveria ter quisto partir, por assim dizer. E T.L. Osborne, a finalização do tempo de T.L. Osborne aqui na Terra, ele está pregando várias vezes, ele já bem velhinho, né? Já perto dos 100 anos de idade, ele já bem velhinho nos altares, pregando nas igrejas, ele decide, a sua reta final, se dedicar ao ensino e treinamento de jovens para prosseguir no ministério. E toda a oportunidade que ele tinha, cada altar que ele tinha de pregar, ele pregava. E quando ele ia pregar, em alguns momentos, ele sentia uma palpitação no coração. Isso em alguns momentos, vários irmãos relatam que isso aconteceu. E ali, no momento que ele estava no meio da pregação, que ele sentiu o coração dele palpitar, ele se segurava e dizia, eu acho que é agora. E ele dizia depois, não foi agora. E os irmãos, ou que viu isso no altar, ou no dia a dia, dele tendo essa experiência, relatam
que ele ficava logo depois decepcionado, porque ele dizia, Senhor, eu já também não tenho mais o que fazer aqui na terra, eu já quero partir. E ele pedia ao Senhor para partir. Por que eu puxei esse assunto? Querido, a Bíblia diz que nós não temos que só começar bem, mas nós temos que terminar bem. A Bíblia diz que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Sabe, às vezes, poxa, como é que pode ser melhor o dia da morte? Porque, querido, é o dia da colheita. É o dia que nós vamos colher diante do Senhor tudo aquilo que a gente plantou aqui na terra. Mas o que eu quero falar para você, sabe, nós temos percebido homens que são usados por Deus, mas que muitas vezes no meio do seu ministério tem trazido escândalo para o corpo de Cristo. Sabe, amados, deixa eu dizer algo para você. Às vezes, um homem que os dons de Deus fluem naquele homem, que a Bíblia compara a um sino que tine quando não tem amor, tá certo? Entenda que a jumenta de Balaão foi usada por Deus para profetizar. Então, quando o espírito de profecia saiu, ela continuou jumenta. Muitos homens no final dos tempos vão dizer, Senhor, Senhor, então não profetizei, então me curei. Deus não vai dizer mentira, não. O que Deus vai dizer é verdade, você profetizou e curou. Porém, eu nunca tive intimidade com você. Então, querido, ser usado para outro é muito mais pela misericórdia para com o outro do que uma aprovação para você. Então, querido, eu entendo que T.L. Osborne é um modelo poderoso daquele que começou certo, esteve certo no ministério e finalizou certo no ministério. E esse homem, ele tem várias facetas que nós precisamos aprender para ter um ministério sólido nessa terra. Mas principalmente para que quando nós chegarmos no final, se Jesus não vier no arrebatamento agora, por assim dizer, né, que a igreja seja arrebatada, melhor falando, se não for dessa forma na nossa geração, que nós possamos partir farto de dias, mas com a consciência limpa, de que foi melhor o fim do que o começo. Que nós possamos partir sem escândalo, que nós possamos partir com cuidado, que nós possamos partir dignificando o nome do Senhor. Eu não sei quanto tempo eu vou ter de ministério aqui na terra, não sei, mas que eu tenho meus 30, 40, 50 anos, mas que eu possa ter passado pelo meu ministério, chegar no final e as pessoas dizerem bem assim, o ministério do pastor Joselito foi um ministério íntegro, do início até o fim. Querido, que nós possamos entender que o avivamento, ele traz glória, ele traz honra. Sim, querido, traz também para quem está sendo usado por Deus. Traz. Nós sabemos que traz. Você pegue lá a primeira e a segunda aula, eu vou tratar sobre isso, tá bom? Eu vou tratar sobre isso lá atrás. Mas agora já entrando no assunto. Traz glória, traz honra. Sabe, homens de Deus que são usados por Deus, esses homens parece que ficam mais bonitos, eles ficam mais espertos, mais inteligentes. E nós precisamos entender e compreender que muitas vezes estaremos tratando, ou a mulher ou o homem, não importa, estará tratando com pessoas do sexo oposto, ou mesmo até do mesmo sexo. Infelizmente, nos dias de hoje tem muito isso. Com pessoas carentes, confusas, traumatizadas e fragilizadas. E muitas vezes a pessoa sendo usada por Deus, o que pode acontecer, o que aconteceu com Lúcifer, no lugar de conduzir um povo para Deus, conduzir um povo para a rebeldia e para o pecado. Os anjos, melhor falando, a terça parte. Bem assim, querido, muitas vezes, infelizmente, nós temos ouvido aqui ou ali homens de Deus que se locupletaram do ministério da unção, que estava trazendo para ele também um certo brilho, uma certa fama, e que aquele homem não soube devolver para Deus, porque tudo por ele e para ele são todas as coisas. Que nós possamos entender que Deus ele nos faz inteligente, ele nos faz brilhar, ele nos promove, ele vai fazer a gente, sim, entrar em lugares altos, estar com pessoas grandes, abrir portas que não se abririam naturalmente, mas, querido, tudo isso é para pregar o Evangelho com humildade, com cuidado, com sabedoria. Irmão, deixa eu dizer algo, que em nenhum momento a vaidade toma o nosso coração de forma narcisista. Pastor, o que é o narcisismo? O narcisismo é quando nós começamos a inflamar, quando nós começamos a fazer com que o nosso ego ele se torne algo grande, através de uma vaidade. Quem é o maior apóstolo? Quem é o maior evangelista? Quem é o maior mestre? Quem é o maior pastor? Querido, cada um tem o seu raio de ação. Sabe, às vezes, Beltrano tem uma igreja de 30 mil pessoas,
20 mil pessoas. Entenda, nada contra, pelo amor de Deus. Pelo contrário, tenhamos igrejas de milhões de pessoas. Mas às vezes a pessoa tem uma igreja que ela é muito grande, mas ela não tem qualidade, ela só tem quantidade. Lembra de Gideão? Gideão tinha quantidade, mas ele não tinha qualidade. Então teve que ser reduzido para 300. Às vezes é melhor ter os 300 que dignificam o nome do Senhor e possa fazer a diferença aqui na terra. Sabe, amados, que nós possamos parar de nos envaidecer, que nós paremos de usar aquilo que Deus tem nos dado em benefício próprio e muitas vezes sendo usado pelo diabo. Irmãos, vamos parar de dar escândalo na igreja. Esse é um tempo que nós precisamos estar mais firmados nas mãos do Senhor. E, queridos, eu digo para você, para finalizar, a primícia do que é falso é porque existe o que é verdadeiro. Se existe uma nota de R$100 falsa, é porque existe a nota de R$100 verdadeira. Então, amados, eu sei que existem falsos pastores, ou pastores transvestidos, homens maus transvestidos de pastores. E nós precisamos perceber isso, sabe? Que nós possamos dar lugar ao que é real, o que é verdadeiro e dignificar o nome do Senhor. A Ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Querido, nós amamos você e eu espero que a aula de hoje tenha sido, assim, uma bênção para você, a gente poder ver as facetas, como Deus usa um, usa outro, de um jeito e de outro, e que nós possamos até nos identificar nesse tempo. Que Deus abençoe você, eu amo muito você, e você possa também, né, lembrando mais uma vez, que você possa ir lá, se inscrever no nosso canal, que você possa dar o seu like, que você possa multiplicar essas aulas para tantas quantas pessoas você puder e também que você possa deixar o seu joinha. Que Deus abençoe você, espero que você tenha gostado, em nome de Jesus.